Então agora, pessoal, segundo exercício de função cosseno, nós temos o seguinte. Suponha que durante certo período do ano a temperatura T em graus Celsius na superfície de um lago possa ser descrita por essa função, sendo T o tempo em horas medido a partir das 6 da manhã. Importante isso aqui, muito cuidado, certo? É a partir das 6 da manhã. Qual a variação da temperatura no período de 24 horas? A que horas do dia a temperatura atingirá 23 graus Celsius? Bem, então vamos lá. Quando eu falo em variação, nós temos que saber o máximo e o mínimo para um dia. Nós não sabemos nada sobre a função, mas nós sabemos que essa parte aqui tem máximo sendo 1 e o mínimo é menos 1. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, para cosseno de π sobre 12 vezes t igual a 1. Certo? Como é que ficaria? F de t seria 21 menos 4 vezes 1. F de t é 17. Certo? Então, aqui uma temperatura. A outra, vamos fazer a mesma coisa. Para cosseno de π sobre 12 vezes t igual agora a menos 1. Então, como é que vai ficar? F de t será igual a 21 menos 4 vezes menos 1. E f de t, com isso, será 25. Ok? Então, qual é a variação? Variação de 8 graus Celsius. Ou seja, a temperatura vai variar de 17 a 25 graus Celsius. Ok? Então, está aí a primeira situação, certo? Na letra B, ele pergunta a que horas do dia a temperatura atingirá 23 graus Celsius. E esse item tem que tomar cuidado, porque você vai fazer o cálculo, você vai substituir aqui o 23. E você vai chegar à conclusão de dois horários. Só que tem que tomar cuidado que o tempo começou a ser calculado às 6 da manhã. Então, você sempre tem que somar 6 horas no tempo que você encontrar. Ok? Então, vejam só. Vai ficar assim. 23 é igual a 21 menos 4 cosseno de π sobre 12 vezes t. 2 é igual a menos 4 cosseno de π sobre 12 vezes t. Então, nós vamos ter que menos meio é igual ao cosseno de π sobre 12 vezes t. E aonde que eu tenho isso? Onde é que eu tenho menos meio? Certo? Sinal negativo nós vamos ter no segundo e no terceiro quadrante. Certo? Então, nós temos que lembrar que no segundo quadrante é quanto falta para 180. Se é meio, é cosseno de 60. Então, isso aqui será cosseno de 120 graus. Cosseno 120 graus é 2π sobre 3. Isso é igual a cosseno de π sobre 12 t. Então, neste caso, 2π sobre 3 é igual a π sobre 12 vezes t. Posso cortar aqui o π e nós vamos ter o seguinte. 12 vezes 2, 24, com mais 3 dá 8. Então, T1, 8 horas. Como começou 6 da manhã, tempo
14 horas. É o primeiro momento do dia que nós temos 23 graus Celsius, certo? Qual é a outra situação onde nós temos um cosseno negativo? No terceiro quadrante. No terceiro é quanto passa de 180, certo? Então, se passa de 60, vai dar 240 graus, certo? Então, vai ficar, aqui no caso, cosseno, certo? 2/3 de uma volta, certo? Porque nós vamos ter 240 graus, então é 2/3 de uma volta. Então, vai ficar 4π sobre 3 igual a cosseno de π sobre 12 vezes t. Corto aqui de novo, nós vamos ter que 4π sobre 3 é igual a π sobre 12 vezes t. Nessas condições, eu vou cortar aqui e aqui. Nós teremos o que, portanto? 12 vezes 4, 48. 48 dividido por 3 vai dar 16. T2 igual a 16 horas. Não esqueçam, tem que somar 6. Então, o tempo, neste caso, vai ser de 22 horas, certo? Então, está aí os dois tempos. Um tempo de 14, certo? E um tempo de 22.